2. Bom, pessoal, vamos à nossa segunda aula. Assim como a aula anterior, antes da questão, nós abordaremos alguns pontos para poder ficar mais claro na hora de resolver a questão proposta pelo ENAD. Então, nós vamos falar sobre o desenho infantil. Vamos iniciar sobre a questão da necessidade que o ser humano tem de transmitir, de comunicar através do desenho. É uma necessidade antiga que vem desde os primórdios, quando o homem começou a escrever nas paredes das cavernas. Quando o homem se propunha a colocar um desenho na parede de uma caverna, ele queria comunicar algo. Só que o que acontecia com o desenho? Se o autor não fosse interrogado, não fosse questionado, o desenho iria proporcionar múltiplas interpretações. E é o que acontece até hoje. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, o homem foi desenvolvendo algumas questões e chegou a um código. E esse código foi comum a todos os seres humanos e eles puderam se comunicar, enfim, com um único código e se fazer entender. Só que a gente vai abordar aqui, nessas questões, o seguinte: quais são as fases que uma criança passa dentro do âmbito do desenho até chegar a uma comunicação eficiente, até chegar a um desenho que as pessoas reconheçam. Então, vamos lá. Primeira fase que a criança vive é a fase da garatuja, que geralmente vai de 1 a 2 anos, mas se a criança tiver alguma necessidade especial, alguma dificuldade cognitiva, esse processo vai perdurar por algum tempo. Então, a gente tem aí dentro da garatuja o desenho involuntário, ordenado e desordenado. Desenho involuntário, a criança vai desenhando, ela às vezes nem olha para o papel. E a garatuja vai ficando rabiscada, como vocês veem aqui nesse primeiro desenho, toda rabiscadinha. É um desenho involuntário, é desordenado, a criança ainda não tem totalmente domínio do lápis e ela simplesmente vai rabiscando. Mesmo quando ela é questionada, ela diz sim que houve aí uma interpretação de algo que ela queria transmitir, mas por enquanto ela não consegue passar para o papel. Um tempo depois, um convívio maior com todas as atividades diárias voltadas para essa questão do desenho, a familiarização com o desenho, com o lápis e o papel, a criança passa para a garatuja ordenada, onde ela faz essas bolinhas, mesmo que para nós não signifiquem nada, para a criança elas têm um significado. Ela está começando a se apossar do papel, a dominar o lápis. Essa fase geralmente é denominada realismo fortuito por alguns autores, que a gente não vai abordar aqui a fundo. Por quê? Porque ela está desenhando, mas ela não consegue ainda transmitir parte da realidade. Depois a gente vai para a fase pré-esquemática, geralmente 3, 4 anos, e avança até os 5, 6 anos. Novamente, eu coloco para vocês que nem sempre essa idade condiz com a fase, depende muito do desenvolvimento cognitivo da criança ou se ela tem alguma necessidade especial. Inclusive, o desenho é um ótimo instrumento para avaliar essas questões, se a criança apresenta alguma dificuldade ou não. Nessa fase da pré-esquemática, a gente tem o realismo falhado ou uma incapacidade sintética. Quer dizer, a criança desenha objetos sem ter relação entre eles. Os passarinhos, as pessoas ficam voando, não tem um chão para pisar, as casas às vezes ficam menores que os personagens. Os desenhos são independentes, eles não formam um cenário uniforme. Existem alguns exageros, como eu já comentei, ou a omissão de partes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma família que foi desenhada. Vocês veem que não há o tronco nos personagens, somente os braços, as pernas e a cabeça. Então, esse tipo de desenho faz parte aí dessa fase pré-esquemática. À frente, dos 7 aos 10 anos mais ou menos, surge a noção de perspectiva e proporcionalidade. Ou seja, acontece aí o realismo que a gente chama, que alguns autores julgam realismo intelectual. Ou seja, a criança começa a representar os objetos, pelo conhecimento intelectual que ela tem. Ela reproduz o que ela vê e também o que está ausente, ou seja, o sentimento que ela tem. Às vezes ela transmite no desenho um sentimento e já tem a noção de perspectiva. Então, a gente vê aí uma criança na fase esquemática, né? Olha só, ela desenhou a perspectiva direitinho, desenhou um adulto segurando pela mão,
não é? E desenhou as pessoas ao longe menores, então ela tem uma noção de perspectiva. Tem aí um cenário composto por solo, alguns animais, tem o sol aí, as nuvens. Existem alguns autores que abordam a questão do formato do desenho, a questão do tamanho, a perspectiva. Elas exprimem algumas questões relacionadas ao sentimento, mas é um assunto para posteriores aulas. Depois a gente vem para o realismo, né, dos 9 anos em diante, e se estende até os 12 anos. Nesse estágio, o desenho tem uma maior representação e semelhança com o real. Inclusive, nessa época, a criança, o indivíduo, ele se cobra muito. Ele quer desenhar perfeito, porque ele quer transmitir a sua ideia. Então, o desenho aí é usado para comunicar os pensamentos, os desejos, as emoções, exteriorizar alguns sentimentos negativos e positivos, brincar com a realidade. Então, assim, nessa fase a criança, ela fica às vezes com vergonha de desenhar, ela diz que não sabe quando ela não consegue transmitir o que ela quer. Então, aí eu remonto com vocês uma cena que já é nossa conhecida, né, do nosso Exuberry aí, que tenta desenhar e as pessoas grandes não entendem. Então, essa fase aí do desenho faz parte do realismo, onde ele coloca primeiro o que as pessoas não veem, né? Ele coloca primeiro o desenho, depois ele coloca aí o que as pessoas não veem, o que é visto e o que não é visto, que faz parte do realismo. Desenhei, então, o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Essa também é uma dos grandes pontos em que há o conflito no realismo, porque a criança quer exprimir os seus sentimentos e o adulto às vezes não compreende. Então aqui a gente tem a questão 18, tá? Do ENAD, que vai falar um pouquinho do desenho. Aos poucos, rabiscos vão se transformando em agrupamentos de rabiscos, garatuja ordenada e desordenada. Vão aparecendo algumas bolinhas e traços soltos de agrupamentos. Isso se deve ao fato de as crianças começarem a levantar o lápis do papel e a perceberem que suas ações geram registros. Ao fazerem essas constatações, começam a relacionar os rabiscos às coisas à sua volta. Um conjunto de bolinhas pode ser um cachorro, um barco, uma ninhada de patinhos e outras tantas formas que a criança nominar. Isso ocorre porque a criança quer contar algo por meio de suas formas. Portanto, ela faz de conta que uma mancha no papel é uma árvore, que uma embalagem de pasta de dente é um carro. Essa intenção de dizer algo é denominada de representação. No fragmento desse texto apresentado, são feitas considerações acerca também do trabalho cotidiano na educação infantil. O que está acontecendo aí nesse texto? Educador, presta atenção. É um alerta para o educador. Você está prestando atenção em qual fase do desenho que seu aluno está? Você está prestando atenção, educador, em o que o seu aluno está sentindo? Quais são os sentimentos que ele está exprimindo aí? As quais se embasam nas orientações contidas, políticas públicas de novo, nas políticas para a infância, vigentes nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É um outro documento que vocês terão acesso aí nas aulas de didática e de história da educação. Especificamente no parecer CNE-CEB número 20/2009 e na resolução CNE/CEB número 5 de 2009 também. Então, olha só. Essas questões, elas não são questões só de ser um bom profissional. Elas são questões que estão embasadas numa lei, numa política pública. Então, elas são questões que têm que ser consideradas. Então, não é porque o fulano é um bom professor, ele presta atenção nos desenhos dos alunos, ele considera a imaginação e o contexto que a criança traz. Não, ele tem que fazer isso. É parte da sua profissão. Então, vamos ver, Considerando aquele textozinho lá atrás e as considerações feitas, o currículo da educação infantil é definido como um conjunto de conteúdos, ou seja, objetos de conhecimento, que articulam as experiências, os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Bom, gente, a educação infantil é o primeiro contato que a criança tem com a escola. E aí, os sentimentos, a questão socioemocional da criança não foi considerada nesse número 1. Porque a criança não é só um ser que articula
entre patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. A questão socioemocional, de convivência em sociedade, a questão afetiva tem que ser considerada. Esse número 1 parece que não foi considerado, né? O planejamento é imprescindível, claro, às propostas educativas. Ele deve ser flexível, contextual, adequado à idade das crianças, o que exige, por exemplo, separar as linguagens para que haja clareza no desenvolvimento das atividades que envolvem artes, corpo e linguagens expressivas. Gente, trabalhar com contextos fragmentados não é correto nem com as crianças maiores, nem com os adultos, porque a gente aprende por associação. Então, como que a gente vai trabalhar fragmentado dentro da educação infantil? Complicado, né? Aí já está falando que a gente tem que separar as linguagens. Então, essa número 2 também a gente pode descartar. Agora vamos ver a 3. A proposta pedagógica deve primar pela orientação de vivências. Quais são essas vivências que o meu aluno tem? De onde ele vem, gente? De qual bairro ele é proveniente? Qual família? Desenvolvidas por meio de metodologias específicas para a educação infantil. Claro, o educador também tem que ter um embasamento teórico. Promoção de atividades de expressão motora. Aí, ó, começou. Afetiva, cognitiva, que diz respeito ao aprendizado, linguística, que diz respeito à linguagem oral, à expressão artística, ética, estética, sociocultural das crianças. Olha como é que esse 3 abordou todas as temáticas que têm que ser trabalhadas na educação infantil. O primeiro contato da criança com o ambiente escolar. A avaliação deve contemplar o conhecimento sobre as preferências da criança. Olha que avaliação bacana. Contemplou o conhecimento das preferências dessa criança. Por que ela desenhou daquele jeito? Por que ela desenhou aquele coleguinha no meio de um monte de garatuja lá de bolinha? Tia, desenhei o João. Porque ela brinca todo dia com o João, ela gosta de brincar com ele. Então aí você já identificou, professor, as preferências. A maneira como elas se envolvem nas atividades, os parceiros escolhidos por elas para interagir em diferentes contextos. Isso vai subsidiar a reorganização da praxis, da prática, de um modo assertivo. Ou seja, se eu for um professor observador das preferências dos meus alunos, da interação deles no contexto, eu vou conseguir reorganizar a minha praxis, a minha prática, de um modo mais assertivo. Eu não vou acertar sempre, mas eu vou ter uma organização didática muito mais organizada, que vai privilegiar a aprendizagem significativa do meu aluno. Vamos ver a 5. A prática pedagógica deve preparar as crianças para o momento de transição para o ensino fundamental. Será que a educação infantil é só isso? Preparar para o ensino fundamental? O que justifica também o desenvolvimento de atividades por áreas, com conteúdos de artes, corpo e linguagem, assegurando-se a continuidade dos processos educativos vividos pela criança. Essa questão 5 só errou aí em dizer que a prática pedagógica deve preparar as crianças somente para essa transição do ensino fundamental. Então, aparece, ao meu ver, né, que a 3 e a 4 seriam as mais assertivas. E aí a gente tem aí, ó, quais afirmativas anteriores estão corretas. A gente tem a que diz que a 2 e a 3. A gente viu que a 2 falou muito sobre essa questão de separar as linguagens, então a gente já descarta. A 3 já nos convenceu, que diz que tem que primar pelas vivências, a orientação de vivências. A letra B fala que é a 3 e a 4. Até agora, em cima das discussões que nós tivemos anteriormente e nesse repasse que eu estou fazendo, a gente viu que a 3 e a 4 são as propostas que são mais assertivas para essa questão do desenvolvimento da aprendizagem significativa dos alunos. Mas vocês podem ver que são atividades que têm pegadinhas, né? A gente tem que ler e interpretar muito bem, é um jogo mesmo de interpretação de texto. Ler bastante, com bastante atenção. E primar também pelo que é correto dentro do âmbito educacional. Então, gente, eu vou agradecer novamente, né, por vocês assistirem a aula. Eu peço que qualquer dúvida, deixem, por favor, um comentário abaixo. Dúvidas ou até mesmo algum apontamento que vocês queiram fazer sobre os comentários que eu
Coloquei aqui. Muito obrigada, viu?